Boa noite! Nós aqui, sexta-feira, semana que passou, hein, gente? Que semana! E aí, você maturou as suas funções executivas essa semana? Fez alguma atividade que ajude você a ficar melhor, né? As funções executivas são muito importantes nos momentos em que nós, adultos, adolescentes, crianças, todos nós, quando nós vamos tomar decisões importantes, quando nós vamos executar alguma atividade, planejar, olha as metas, né? Nessas atividades, todas as funções executivas estão trabalhando a todo vapor. Então, assim, planejar, executar nessas mais diversas atividades, principalmente nos momentos de tomadas de decisões. Vamos tomar decisões? Vamos. Então, funções executivas funcionando. Então, as funções executivas são importantes em qualquer idade. Isso mesmo, em qualquer idade. É muito bom nós sabermos quais serão as atividades que nós podemos desenvolver para melhorar as nossas funções executivas, certo? Muito bem. Isso. Boa noite, pessoal chegando. Boa noite, isso. Ouvindo bem? Tudo bem aí, gente? Certinho? Então vamos embora. Se vocês viram que eu coloquei no feed um post hoje, falando sobre as crianças que apresentam um nível de amadurecimento bom das funções executivas, elas necessitam de menos intervenções negativas por parte do professor, por parte da família, dos pais. Então, quando as funções executivas elas estão bem maturadinhas, nós conseguimos o retorno mais proativo, nós conseguimos obter os resultados que nós almejamos. Então, às vezes, não é ruindade da criança, às vezes é necessidade de você propiciar algumas atividades em que a criança possa maturar as suas funções executivas. Vocês que me acompanham aqui, oi, boa noite, Ana Lúcia, tudo bem? Vocês viram que eu falei outro dia da dificuldade das pessoas em pegarem um livro e lerem, acompanharem, ainda mais livros que não tem figura, não é? Só linha, letra preta em folha, isso aqui ainda é beijinha, em folha branca, sei lá. Então, assim, hoje em dia está cada vez mais difícil as pessoas lerem, não é? Terem essa atenção concentrada na leitura. Perde a linha, já perde a linha, já larga o livro lá, não quer mais saber. Perde onde está lendo, já desiste, né? Então, assim, nós vivemos num mundo muito... né? Então, ali, ó, 3D, muita luz, muita cor, muito rápido. Então, o nosso cérebro acostuma com isso. Nós vivemos no mundo visual e vivemos com isso na mão o dia inteiro. Então, perde-se um pouco o interesse por isso, por livros. Essa é uma questão importante. Eu vou fazer uma live só sobre isso. Tem mensagem chegando. Muito bem. Ontem nós começamos a falar, então, da importância das funções executivas. Dentre as várias habilidades, eu elenquei 3. Vocês se lembram qual? Deixa eu ver se está aqui o desenho. Acho que tá. Isso. Elenquei três habilidades que eu considero muito importantes. Então, vamos conversar sobre funções executivas, certo? Muito bem. E aí, dentre todas as habilidades, elencamos 3, né? Que é memória de trabalho ou memória operacional, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Encontrar novas possibilidades. Desse jeito deu zebra. Vamos para lá. Então, essas 3 habilidades, elas são muito importantes para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, certo? E hoje, então, nós ficamos com a segunda parte. Acabei falando muito ontem, né? Nossa, o que é aquilo? Então, hoje a gente vai para a segunda parte, que são as atividades para cada faixa etária, para cada idade. Quais são as atividades que nós podemos, então, propiciar? Olha que interessante, hein? Tem atividades para as diversas faixas etárias. Sim, então atividades de funções executivas para criancinhas de 8 meses a
16 meses de idade. Criancinha no colo ainda. Nós vamos propiciar brincadeirinhas com essa criancinha que ainda brinca até no colo, né? Tem criancinha que tá no colo, bebezinho ali de 8 meses, você faz. Cadê? Achou! E a criança se diverte com isso, ela corresponde, ela interage, né? Brincar de esconde-esconde. Põe um paninho no rosto da gente, ou dela também, e tira. Achou! Essa brincadeira, ela é muito importante. Jogos de imitação, nessa idade a criança imita muito. Canções para essas criancinhas pequenininhas, imitação de gestos, cantigas de rodas, conversar com a criança, mesmo que ela ainda nem fale ainda, não é? Nomear objetos, então você senta a criancinha aqui no colo com o rostinho para frente, as perninhas aqui, o rostinho para frente, né? E vai andando com a criança, e vai mostrando a flor, vai mostrando a árvore, vai mostrando as coisas, os objetos, e vai nomeando, e a criancinha então ela vai olhando e vai então assim sendo estimulada. Isso é muito importante. Tem gente que eu percebo que pega a criancinha só assim de costa para as coisas, né? Rostinho dela para cá, né? Então é importante a gente sentar a criancinha aqui no braço com o rostinho para fora e pegar uns 30 minutos, 20 minutos por dia e caminhar com ela no ambiente externo, dentro de casa também, e nomeando as coisas, e conversando, e falando. Nós estamos estimulando o córtex pré-frontal, não é? A gente entende, então, que a criança aprende por repetição, a gente sabe que a criança aprende também por imitação, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Isso, vamos lá. Então, tá. Então, essas atividades simples, elas favorecem, então, a função executiva, não é? Ser trabalhado o córtex pré-frontal aqui da criancinha pequena, tá bom? Agora vamos então para atividades de função executiva para criancinhas de 18 meses a 36 meses de idade. 36 meses de idade dá quanto mesmo? Né? Tá. Então, 2 anos e meio. Então, vamos lá. Jogos ativos com desafios físicos, então a criancinha já tá andando, ou tá começando a andar, né, 18 meses, 1 ano e meio, certo? Siga o líder, então a criança gosta de imitar gestos, você imita animais, ela imita junto, né, estátuas musicais, cantigas de roda com rimas, com gestos, né? Simplesmente ver e narrar seus jogos. Então, assim, contar histórias sobre eventos compartilhados, falar sobre os sentimentos, né? Começar a nomear as emoções, né? Com a criança, jogos de correspondência, de classificação, quebra-cabeça com aquelas peças grandes ainda, jogos imaginários. Você está percebendo que em todas essas atividades aqui que eu elenquei agora, que eu falei, todas elas, a verbalização ela é importante, não é? Então a gente está estimulando, o vocabulário está enriquecendo e a criança vai então soltando a fala, soltando ali, né? E vai interagindo com a gente, certo? Então, olha só, é uma gama diversificada de atividades, né? Hora nenhuma eu falei, dê o celular na mão da criança e deixa ela quietinha olhando ali. Hora nenhuma, hein? Ainda é cedo para isso. Nós podemos estimular de outras maneiras, certo? Aí você tá vendo a importância do adulto estar o tempo todo falando, se comunicando, interagindo com a criança, né? Tá bom? Ajudando a criança a verbalizar a sua emoção, né? Dando nome porque ela tá sentindo. E aí vai virando um sentimento, certo? Vamos lá. Atividades de função executiva para crianças de 3 a 5 anos. Isso. Jogos imaginários, sabe aquelas bonecas assim de doutorzinho que tá doente, né? Hoje, sabe o que eu vi? Eu vi outro dia uma caixa assim de brinquedo que era veterinário.
Tinha os animaizinhos, tinha um bonequinho que era o veterinário. Muito legal. Ler livros, né? Sai em excursões, né? Vai enriquecendo o vocabulário. Forneça um conjunto variado de adereços e brinquedos. Brincar, fazer fantasias, né? Fantasias, né? Sabe que a criança nessa idade, ela gosta muito de colocar o calçado da mãe, do pai, né? Fazer de conta que é a mãe, fazer de conta que é o pai. Planejar o jogo pode ser uma boa maneira de organizá-lo. É verdade, então vamos brincar disso. Explica, planeja tudo que vai ser realizado, aí depois vem brincando. A criança já para, já presta atenção nisso e já consegue se organizar também, sabia? É bem por aí. Desafios de movimento, músicas e jogos. Tem algumas habilidades que são trabalhadas aí. Habilidades já preparando para a alfabetização, né? Eu já mostrei isso para vocês aqui. Se não lembrar, depois me avisa que aqueles movimentos com o corpo na frente do espelho, na frente do adulto, imitando, né? Acompanhando os movimentos. Forneça muitas oportunidades para a criança testarem-se fisicamente, como escalar estruturas, trave de equilíbrio, gangorras. Então o parquinho, sabe o parquinho na praça? É muito bom, muito interessante, né? Então, às vezes a gente nunca deixa a criança explorar isso tudo. É importante deixar. Subir, pendurar, né? Ir na gangorra, fazer esses movimentos mais amplos. E deixa depois, quando ela voltar para casa, ela verbalizar o que ela fez, às vezes desenhar onde ela brincou. Tudo isso é importante, tá estimulando o córtex pré-frontal, nananana, certo? Então vamos lá. Incentive o controle da atenção através de atividades mais silenciosas, como desenhar, mexer com massinha, né? Movimentos com ritmos diferentes, enigmas, já dá. Enigma já dá. Ai, desculpa aí. Hoje eu tô resfriada. Tô até andando rápido aqui, né? Mas é que eu tô meio fanhosa ainda. Ai, vamos lá. Bebendo bastante água. Deixa eu beber água, que é importante. Hoje eu já bebi, nossa, muita água. Engraçado que ontem eu tava bem. Hoje de manhã eu fui ficando fanhosa e, né? Uma coriza, assim. Vamos lá. O meu neto, por exemplo, com 3 anos, ele já gostava de brincar do que é o que é. E ele já inventava a charadinha. Acredita nisso? Foi aí que eu fiz aquele livrão lá. Eu escrevi 100 charadinhas com atividades. Bem legal. Eu gostei. Bom, mas aí eu vou dividir aquilo em etapas, sabe? Depois eu vou passar para vocês. Eu vou pegar... Deixa eu mostrar. Olha. O que é o que é? Olha isso. Ficou enorme, né? Uma apostila imensa. Então eu vou separar por nível, sabe? Para os pré-silábicos, para os silábicos alfabéticos, né? E alfabéticos. E aí vão dar umas 3 apostilinhas até que grossas ainda. Mas vai ficar bem legal. Isso aqui daqui a pouco meu neto já tá fazendo já. Tem o que é o que? Aqui que ele já responde. Mas a gente começou com essa brincadeira quando ele tinha uns 3 aninhos. É possível, é por aí sim. O que você oferece, a criança caminha. O que acontece é que às vezes nós deixamos de oferecer. É aí que tá o X da questão, né? Onde eu tô? Sei lá, vamos pensar aqui. 3 a 5 anos, muito bem. Olhando aqui, né? Também não dá para falar tudo né? Então, falando em freio inibitório, uma vez apareceu naquele programa da domingo à noite, tinha um programa domingo à noite que os pais eram convidados a levar os filhos, né? E os filhos passavam por uma experiência assim, né? Aí a experiência era assim, o menininho era colocado, a menininha, o menininho era colocado numa sala com uma mesa, uma cadeira. Aí não era a pessoa do programa que levava a criança e falava assim, ó, seu pai e sua mãe estão lá, estão sendo entrevistados, daqui a pouquinho eles já vão entrar nessa sala também. E em cima da mesa tinha um pires, e no pires tinha um marshmallow, né? Aí qual era o comando? Você espera aqui que o seu papai e sua mamãe já estão vindo, tá bom?
E tinha uns brinquedos assim, numa estante e no meio da sala a mesinha com a cadeira. E ele falava assim, olha, só que eu vou falar pra você, pode mexer em tudo. Só em cima da mesa que você deixa do jeito que tá bom? Tá bom. Daí a criança fechava a porta, a criança olhava os brinquedos, mas a mesa tava no meio do caminho. Daí ele olhava, viu o pires, viu o marshmallow, né? E a criança tinha nessa faixa etária de 4 a 5 anos. Aí tinha que, é muito engraçadinho, né? Tinha uma câmera escondida filmando, né? Aí a criança olhava, tinha uns que ia lá, cutucava o marshmallow, punha o dedinho, depois lambia o dedo, né? Outra criança, entrou uma vez, entrou um menino, você não mexe nada, tá? Só pode brincar com os brinquedos. O menino olhou o marshmallow na mesma hora, bum, comeu. Então, essa era uma intervenção de freio inibitório, né? Era um comando verbal e perceber até que ponto a criança era capaz de sustentar aquilo, de aguentar aquilo, né? Aí depois entrava a mãe, entrava o pai e falava, aquele marshmallow ali, tá vendo? Pode comer agora. Daí a criança comia. Mas teve um menininho, né, nessa experiência aí, que ele escutou. O rapaz acabou de fechar a porta, ele olhou, comeu, porque ele nem sabia. Freio inibitório. Aguentar, esperar, saber a hora certa, tá vendo? De um comando, né? Então, às vezes tem mãe que fala assim, nossa, meu filho não tem jeito. Claro que tem, claro que tem. Vai estimulando que tem jeito sim. É que ele, você já dá o celular, né? Então, tá, depois vai falar que tá muito ansioso. Vamos lá. Atividades de função executiva para crianças de 5 a 7 anos. Jogos de cartão, jogos de tabuleiro, esses jogos já apresentam regras. Então, as regras são faladas anteriormente, antes de começar o jogo. O que é conversado, o que é combinado, será mantido durante o jogo, tá bom? Então, se o jogo tem muitas regras, se você for diminuir, delimitar isso, seja mantido isso. E vai pegar jogo também de acordo com a idade da criança, né? De 5 a 7 anos. Jogos que exigem respostas rápidas, monitoramento, jogos que requerem atenção e movimento, como estátuas musicais, cadeiras musicais, sabe aquela brincadeira da cadeira que vai todo mundo rodando em volta, para a música, senta, né? Palavra mágica para uma canção que tem a palavra tal, né? Jogos de bola, mas jogos mais rápidos, futebol. Outra coisa muito importante nessa idade de 5 a 7 anos, atividade física, taekwondo. Taekwondo é o que é recomendado para essa idade. Jogos de imitação. Então você percebe que os jogos de imitação já apareceram em outra idade. Aí você vai colocando uma graduação maior, não é? Vai colocando mais desafios na atividade. Cantando em rodadas, ritmos com aplausos combinados. Aqui a gente já está trabalhando correspondência, sequenciação, né? Jogos de lógica e raciocínio, né? Jogos de adivinhação e algo importantíssimo que é começar já com 5, 7 anos, trabalhar a respiração, o relaxamento. No taekwondo tem isso, por isso que é importante, sabe? Então, falar em trabalhar funções executivas, concomitantemente, a gente vai pensar já em atividades e técnicas de relaxamento, de respiração. E aí eu trago para vocês, quando vocês quiserem, muitos exercícios de respiração com crianças pequenas. Quando a gente quer uma sala de aula, por exemplo, que aprenda, e o professor ele é multissensorial, ele faz uma aula bem diversificada, atendendo todos os estilos de aprendizagem, não é? É importante o professor lembrar que ele também deve propiciar atividades ali na sala de aula, atividades de relaxamento, atividades de respiração, propiciando momentos de tranquilidade, porque aí a aprendizagem ela vai ocorrer de maneira mais significativa e duradoura. Às vezes as salas são barulhentas por muito tempo,
né? E é necessário ter esses momentos de relaxamento, de tranquilidade, intercalando. Por isso que é importante organizar uma rotina, não é? Vamos lá. Atividades de funções executivas para crianças de 7 a 12 anos de idade. Jogos de cartão de tabuleiro com um grau maior de dificuldade. Praticar esportes, olha aí, ao ar livre, por exemplo. Aprender a tocar um instrumento musical, né? Howard Gardner fala muito disso, né? Inteligência aí. Vamos lá. Teatro, dança, quebra-cabeças agora com peças maiores, com maior número de peças, mas também não vai extrapolar que não está na idade ainda. Palavrinhas cruzadas, cubo mágico, né? Aquele sudoku, é isso que fala? Sim, que lá também é uma atividade meio boa, não tá aqui, pode colocar. Muito bem. E agora, vamos conversar então sobre atividades de funções executivas para os adolescentes, né? Também tem, né? Então, tudo isso que nós já falamos também pode inserir com um grau maior de dificuldade, né? O adolescente gosta de jogos, viu, gente? É que hoje em dia, a gente tá cada um sentado no sofá, cada um no seu celular e não tem mais esses momentos de interação na família, né? Então, pelo menos no final de semana, talvez, arruma um pote, põe o pote lá na mesa e durante umas 3 horas do dia, celular no pote, né? Para vocês poderem interagir, sabe? Isso é muito importante. Vamos lá. Atividades de funções executivas para os adolescentes. Ajude os adolescentes a desenvolver planos através de etapas para alcançar as suas metas. Às vezes o adolescente ele tem dificuldade nisso, né? Então, sente-se, verbalizem, pegue um papel, faça um esqueminha. Nós estamos aqui, a gente quer chegar aqui. E aí você elenca pequenos degraus para se chegar ao objetivo desejado. Ajudar o adolescente a visualizar isso, ajudar o adolescente a colocar pequenas metas para se chegar a objetivos maiores, entende? Porque senão a tendência é abandonar o projeto. Para com isso. Tem um projeto, tem um objetivo, ele é importante? Isso. Então vamos elencando pequenas metas para chegar lá. Para focar no processo dos planejamentos, encoraje os adolescentes a identificar algo específico que eles desejam realizar. Então tá bom. Às vezes a dificuldade não está em elaborar pequenas metas. Às vezes a dificuldade está em saber o que se quer. Né? Para que você quer isso? O que você quer? Para que você quer isso? Então, lembre-se, vocês estão percebendo aqui, né? Que desde lá de bebezinho, a importância do adulto estar conversando, falando, primeiro para enriquecer vocabulário, depois para organizar o raciocínio para a criança ter uma sequência lógica na verbalização. Isso vai ajudar na alfabetização, né? Uma coisa tem a ver com a outra, né, gente? E aqui, se o adulto já vem tendo esse diálogo, essa conversa com a criança, agora com o adolescente, então eles já têm essa afinidade, né? Mas sempre é tempo. Se você não conversou muito, inicie agora, vá começando a conversar, né? E aí talvez você se surpreenda. Talvez o seu filho ou adolescente com o qual você convive, ele até tenha planos e ele não sabe como colocar em prática. Porém, a gente também pode se surpreender do lado contrário, né? Você pensa que o adolescente tem planos e ele não tem. Não tem planos, tá? Né? Sem muito objetivo na vida. Pra que você estuda? Sei lá. O que você quer fazer? Não sei. Né? Então, isso também, a gente corre o risco disso. Mas aí, a importância de se conversar, né? É importante a gente entender o que está acontecendo ali para poder intervir, certo? Relembre os adolescentes de periodicamente monitorar seus comportamentos e considere se eles estão fazendo como planejaram e se esses planos estão ajudando a alcançar as metas que eles escolheram. Então é necessário ter uma meta, é necessário planejar e é necessário monitorar esse processo. Ah, já sentei com ele lá, já perguntei, já falou, já falei que ele pode fazer assim, pronto, acabou? Não, é necessário a gente estar revendo.
né? E nessa revisão, nessa sentada e conversada de novo, a gente vai motivando novamente para que chegue ao resultado final. Senão, acaba a motivação, né? E aí não tem mais sentido, acabou, credo, coisa esquisita, né? Então, vamos lá. Algumas atividades para os adolescentes, a gente poderia elencar então o quê? Esportes para o adolescente, yoga, meditação, música, teatro, jogos de estratégia e de lógica, jogos de computador também, tá vendo? Diversifique, não fique só nisso. Técnicas, a gente ajuda os adolescentes com técnicas para melhorar o estudo. Tem outras maneiras de se estudar. Se está difícil de um jeito, pode melhorar, tá bom? Então, encorajar as conversas, né? Levar esses jovens a encontrar a motivação aqui dentro deles. Então, a gente inspira, tendo empatia por eles, né? A gente pode inspirá-los e aí nasce então a motivação dentro deles e eles encontram de novo objetivos, ficam com planos, porque isso é muito importante, ainda mais depois dessa pandemia, né? Nossa, quantos adolescentes e jovens estão aparecendo para atendimento, gente. Ansiedade elevada, falta de foco, dificuldade no estudo, sem objetivo, né? Então, é muito importante a gente conversar sobre isso, né? Então, assim, nessas conversas, nesses momentos de silêncio, propiciar a autorreflexão, né? Entender as emoções, dar nome para elas, viram sentimentos, né? E assim a gente vai incentivando, né? E vai ajudando a atingir os objetivos, certo? Bom, quando a gente fala de funções executivas, dois grandes momentos na vida da pessoa são importantes para se maturar essas funções executivas. Então, dois grandes momentos. Então, assim, Nívia, eu não tive muito momento com meu filho quando ele era criança. Então, agora, na adolescência, é um outro grande momento, né? Então, olha lá, são duas curvas grandes onde essa interação pode acontecer de maneira muito favorável para a maturação das funções executivas. Lá na primeira infância, dos 3 aos 5 anos, depois dos 14 aos 24, 25 anos é a outra janela de possibilidades. Então, a primeira janela, a primeira infância, você tem filho pequeno, você tem criança pequena, você convive com criança pequena, agora é a hora. Vai lá. Não, nessa idade eu não estava junto com meu filho, eu trabalhava longe, meu filho ficava longe de mim, eu não tive muito contato. Agora ele está com 14, 15, 16, 17, até 25 anos, é outra janela. É outra janela onde você pode de novo se achegar e criar este vínculo, em propiciar essa maturação com você como coadjuvante deste processo. Certo? É muito importante, então. Às vezes a criança vem pra gente com uma hipótese diagnóstica ou para uma avaliação. Só que você trabalhando coisas simples assim, você em curto tempo, você percebe um avanço e uma melhora, né? Então, agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre algumas atividades que podem auxiliar os adultos, com relação ao córtex pré-frontal, maturação, etc. e tal. Então, com adultos também, é importante a gente estimular, fazer através de perguntas, conversar mesmo com os adultos, com as pessoas mais idosas, né? Auxiliar na resolução de conflitos. Às vezes a pessoa está enxergando a situação só de um jeito. Flexibilidade cognitiva, lembra? Então você vai jogando através de perguntas, questionando, e a pessoa então ela vai se redirecionando, encontrando outras alternativas, outras possibilidades, né? Ajudar no estabelecimento de acordos, orientar o processo de tomada de decisão, estimular a participação de todos de casa, dos adultos, das crianças com os adultos, das crianças com as crianças, dos adultos com os adultos, utilizar a participação das crianças nesse processo e utilizar outras ferramentas que às vezes
faz algum atendimento assim, pergunta lá para o psicólogo, pergunta lá para quem te atende. O que mais você pode fazer em casa para ajudar você a ter um ganho, né, com relação às funções executivas. Bom, resumindo tudo isso, eu pensei em falar meia hora, já deu. Foi visto então aqui nessa simples explanação, né, que as funções executivas possuem um papel muito importante no desenvolvimento das habilidades para o convívio social, para o sucesso acadêmico, para a tomada de decisões e também para a resolução de problemas, de problemas do dia a dia da gente. Então, maturar funções executivas significa qualidade de vida, né? Qualidade de vida em todos os aspectos, né? Então, nós devemos sim propiciar essas atividades simples, porém, vocês perceberam que são atividades onde a interação acontece, onde o contato de pessoa com pessoa acontece, né? Para quê? Para que a gente venha ter ganhos nessas áreas aí, essa maturação do córtex pré-frontal. Tá bom? Eu trouxe então esse material porque eu acho ele importante, numa linguagem muito simples, muito objetiva, bem direta aqui. Bom, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram, manda recadinho. Ontem eu estava respondendo um monte de coisa para as pessoas aqui no direct. Põe aqui embaixo, às vezes ajuda as pessoas, porque daí eu posso responder e... Bom, mas se você quiser também particular, ponha lá que eu respondo, tá bom? O que eu não souber, eu vou procurar saber. O que eu sei, eu partilho com vocês aqui de bom grado, certo? O importante é a gente pensar nisso, propiciar mais essas atividades que antigamente elas eram tão fáceis, né, de se fazer, né? Hoje em dia tá tão difícil, né? Parece que a pessoa não conversa muito, não tem jogo, não tem brincadeira, não tem, né? Na área externa, na área dentro de casa também. Explorar mais isso é importante, tá bom? Muito, muito, muito importante. Bom, um outro tema que o pessoal tá querendo muito que eu fale é sobre o uso de celular, né? Que tá acontecendo tanto aí com as crianças, adolescentes e o prejuízo disso, sei lá o quê. Bom, vou fazer então uma live sobre isso também. Coloco o tema aqui, vocês votam, né? Tem uns temas aí que estão pedindo. E vocês votam, a gente vai elencando por prioridade de votação, certo? Desejo para você um final de semana muito chique, iluminado, feliz, relaxe, tá bom? Descanse, aproveite essas atividades também agora no final de semana, tá? Já começa a fazer uma delas. Depois vocês me contam o retorno, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima!